Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2, só para iniciarmos esta jornada por esse livro preciosíssimo do Velho Testamento, o livro do profeta Abacuque. Abacuque quer dizer, tem um significado, abraçar. A igreja toca, a igreja abraça, a igreja faz exatamente o que esse nome significa. Abraço, abraçar. Abacuque, contrito, aflito, ele ora ao Senhor dizendo: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Eu vou ler de novo essa oração de clamor por um avivamento que aconteceu na época desse profeta, juntamente com seus contemporâneos, Naum e Sofonias. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Eu tenho certeza, irmãos, que essa jornada de oração conclamada por este servo de Deus terá um tremendo resultado. Não apenas na vida da igreja, das famílias da igreja, mas com certeza na vida de nossa nação, que inclusive passa por um momento de eleição no segundo turno. Nós precisamos de muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, que esta igreja que ora, esta igreja que crê na oração da fé, a oração que prevalece, a oração que funciona, continuem nessa vida de oração, não apenas nesses dias de jornada de oração, mas sempre creiam no que a palavra de Deus tem para nos dizer nesta noite. Como homem de fé, Abacuque orava ao Senhor em tempos dificílimos. Os profetas Naum, Abacuque, Sofonias viveram numa época de trágicos acontecimentos políticos, a injustiça social, a violência, a destruição, muita angústia. E no capítulo 1 deste livro de Abacuque, nós vemos este servo de Deus orando, mais do que orando, clamando com voz alta ao Senhor pela nação. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Não é só o versículo 2, mas toda uma vida deste profeta, que pouco se fala na palavra de Deus, mas que era um homem de oração, um homem de fé.
ele vivia clamando naquela época dificílima, politicamente falando. Ele estava vendo a destruição, a impiedade, ele estava vendo a injustiça, a violência lá em Nínive, capital do Império Assírio, um império maldoso, um império terrível. Mas, curiosamente, Deus não respondeu. Você já teve essa experiência de orar, de clamar, de jejuar, de pedir a Deus a favor de alguém ou de uma situação, mas Deus permaneceu em silêncio? Já aconteceu isso com você? Aconteceu conosco. Durante 10 dias, Carminha, eu, a família, nos reuníamos várias vezes por dia, juntinhos, orando, clamando a Deus pela vida do nosso filho Júnior, que estava na UTI do hospital. Mas durante 10 dias, o silêncio de Deus não nos agonizava, mas nos trazia expectativas. Quanta gente, quantas igrejas, quanto povo no Nordeste deste país, clamando a Deus por chuva, clamando a Deus misericórdia pela sequidão da terra. Mas parece que Deus não estava ouvindo. Antes de eu vir para cá, eu ouvi de uma senhora conversando comigo: pastor, eu não vou mais orar pela salvação do meu marido. Eu disse: mas por que, minha irmã? Ela disse: eu já estou orando há 3 anos, ele não dá nenhum sinal de sensibilidade para o evangelho. Eu coloquei a mão no ombro daquela irmã e disse: minha querida irmã, eu conheço uma mãe que orou 40 anos pela salvação do seu filho, e ela não morreu sem ver o filho salvo por Jesus mediante a graça. Naum, Abacuque, Sofonias viviam sobressaltados pela situação. Você quer ver um pouquinho só do que eles viam diariamente? Dê uma folheada na folha anterior, Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3. Esta é a característica da cidade de Nínive, onde toda aquela impiedade acontecia. Olha o que Naum, contemporâneo de Abacuque, fala: ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçaria, que escravidou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Irmãos, nós lemos agora um pouquinho
pouquinho da realidade daquele povo do Império Assírio. Um império violento. E era exatamente nesse turbilhão que esses 3 homens de fé viviam, Naum, Abacuque, Sofonias. Nós vimos as características da cidade de Nínive, uma cidade violenta, uma cidade sanguinária, uma cidade repleta de fraudes e roubos, uma cidade cheia de prostituição e imoralidades, uma cidade de sincretismo religioso. Parece que eu estou em São Paulo. Parece que eu estou num grande centro urbano. Eu não conheço Alfenas, mas sei que também em Alfenas existe um pouco de tudo isso. Mas Abacuque, aquele homem de fé, estava perplexo. Ele estava clamando a Deus, misericórdia. Senhor, traze nessa época de injustiças sociais, traze nesta época de violência, de derramamento de sangue, de fraudes, de roubo, de corrupção. Senhor, traze em nossa época aquilo que tu fizeste, um avivamento espiritual. E sabem, queridos, essas foram as características do Império Assírio. Durante 150 anos, no Oriente Médio, o Império Assírio viveu assim. Interessante. Deus ouviu a oração de Abacuque, não como ele queria. Olha o que Deus responde a ele. Capítulo 1, versículo 6. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impiedosa que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível e cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Que decepção para aquele homem de fé. Ele pede a Deus misericórdia daquela situação centenária, 150 anos, aquela angústia, aquele desespero. Agora Deus responde assim. Ele ora novamente. Por que ficas calado, enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Irmãos, é incrível, mas Deus respondeu à oração de Abacuque, acabando com o Império Assírio, através do Império Babilônio. Ou seja, Babilônia, o sul, invade o norte, a Síria, e domina. Agora, não mais a Assíria dominava o Oriente Médio. Agora, os babilônios, o Império Babilônico, toma o lugar da Síria. Só que o Império Babilônico era pior do que o Império Assírio. Você se coloca no lugar de Abacuque? Eu me coloco no lugar de Abacuque? O que nós pensaríamos? Eu clamo, Senhor, faz em nosso tempo um tempo diferente. Aquilo que tu fizeste no passado, faz em nossos dias. Tem misericórdia, é muita violência, é muita angústia. Deus diz, tá bom, eu vou trazer o Império Babilônico. E o que é mais?
Anos depois, o rei Nabucodonosor da Babilônia faz uma incursão militar na Judéia, invade Jerusalém, destrói os muros de Jerusalém, as casas de Jerusalém, tira todos os utensílios do templo de Deus e leva para os templos do seu Deus lá na Babilônia, e leva o povo de Deus cativo, escravo, para a Babilônia. Tudo isso, esses 3 profetas, homens de Deus, Naum, Abacuque e Sofonias, viveram. Mas Abacuque traz nesta noite para mim e para você lições riquíssimas sobre a oração. Vocês que estão numa jornada de oração, vocês vão comigo entender quais serão os princípios básicos da oração. O primeiro que nós vemos no capítulo 2, Abacuque diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. É preciso tomar posição, queridos. Podem crer, amados, não há oração perdida. As orações de Abacuque, os seus clamores por misericórdia, não foram perdidos. Deus ouviu, Deus trouxe para o seu povo um avivamento espiritual como resultado dos clamores, da oração da fé daquele povo de Deus, daqueles homens de Deus. Suas orações não são perdidas. Ainda que você pense que Deus está em silêncio comigo, creia, não há orações perdidas. Por isso é que os princípios de oração que Deus nos traz pela sua palavra nessa noite são extremamente importantes para nós assegurarmos. O primeiro deles, tomar posição. Abacuque deixou aquele turbilhão para se colocar na muralha. Ele ficou no seu posto de sentinela e tomou posição sobre a muralha. Abacuque procurou um lugar afastado. Abacuque procurou a torre de vigia. Eu posso dizer a você, todas as vidas de oração têm um lugar de oração. No nosso ministério, pelo qual o pastor orou, nós escolhemos a dedo 10 vidas para estarem suportando, sustentando nossas vidas e as vidas dos pastores. Não são 10 vidas que oram, são 10 vidas de oração. 2 delas preferem orar de madrugada por esse ministério. E alguns domingos atrás, nós com nossa família visitamos a casa dessa irmã intercessora. E ela nos mostrou, pastor, aquela cadeira estava ao lado de uma mesinha com um abajur. Aquela cadeira, aquele cantinho
é o meu lugar de oração. Abacuque escolheu a torre de vigia. Abacuque saiu para um lugar mais tranquilo, sobre as muralhas, para ali continuar orando. Todos os avivalistas, pode pegar qualquer livro de história de avivamentos espirituais, todos tinham um lugar de oração. George Miller, no seu gabinete, passava noites orando. E diz a autobiografia que os vizinhos, olhando a janela daquele gabinete, e o resplendor da glória de Deus no interior daquele gabinete, fazia com que os vizinhos se convertessem. Ricardo Baxter, tinha um cantinho de oração. É outro avivalista. E a sua biografia diz que as paredes daquele lugar de oração estavam manchadas do seu bafo, do seu hálito, dos seus clamores. Nós fomos na casa de uma missionária de oração, talvez você a conheça, Valnice Milhomens. Ela estava lá em África e nós ficamos uma semana no seu apartamento. Quantas vezes de madrugada nós ouvíamos os seus suspiros, os seus choros, o seu pranto. E lá naquele lugar de oração, em frente estava o mapa do mundo todo, mapa mundi. À direita, o mapa da África. Atrás dela, o mapa de Moçambique. E à esquerda, o mapa da Beira, cidade onde ela trabalhava. Essa mulher agonizava, chorava, clamava pelo mundo, pela África, por Moçambique, o seu país, e pela Beira, a sua cidade. Como Jesus fala, quando orardes, entrai no aposento de oração, no seu quarto, fechai as janelas e ali, sozinhos com o Pai, orai. É Jesus quem fala da importância de um lugar de oração, de uma posição geográfica para a vida de oração. Porém, é preciso também tomar posição, mas é preciso esperar. Versículo 1 do capítulo 2, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Abacuque disse, esperarei. Meus irmãos, neste mundo imediatista, há cristãos que clamam ao Senhor e esperam que Ele intervenha imediatamente. E se Deus não responde logo, ficam perplexos, frustrados e finalmente até desanimados. Mas Abacuque decidiu, aguardarei. Mas é importante ver que nessa mesma descrição, enquanto ele aguardava Deus responder, o Senhor o orientou. A visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará.
Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, Abacuque, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Então, enquanto Abacuque estava na torre de vigia, enquanto ele orava, Deus pediu que ele escrevesse numa tabuleta: o justo viverá pela sua fé. É isso que nós precisamos também fazer na vida de oração. Nós precisamos saber o que estamos pedindo a Deus. No semestre passado, Carminha e eu fomos preletores aqui num seminário de casais da Igreja Batista Aliança, em Campinas. E no último dia, o pastor Rolf pediu que dessem testemunhos do que aqueles dias representaram em suas vidas. O último testemunho foi de uma senhora, um casal. Eles foram lá à frente, mas foi ela quem deu o testemunho. Ela disse que o seu filho, de 25 anos, ele enveredou-se pelo mundo das drogas. O seu pai e ela como mãe, durante 5 anos, oravam, trabalhavam, aconselhavam aquele filho querido, mas nada ainda de solução. Até que o seu esposo, como pai, disse: eu desisto. Eu não vou mais aconselhar, eu não vou mais falar e nem orar. Porque a gente tem orado, e o menino continua no descaminho. Aquela mulher de oração, ela escreveu numa folha sulfite: gerei este filho, o nome dele, para o louvor da tua glória e não para Satanás. E ela prendeu aquela folha no seu quarto e todos os dias ela orava por aquele filho, clamava em lágrimas pela salvação e pela libertação daquele filho. Um dia esse filho saiu de casa. 3 dias ele não voltou. E ela disse: marido, vamos atrás dele, vamos procurá-lo. Ele disse: eu já falei, eu já desisti desse filho. E ela pegou o carro de madrugada, pedindo a Deus: Senhor, me dirige. Eu não sei onde meu filho está, mas me dê direção, me dê rumo. Quando chegou na praça central, ela viu alguém deitado num dos bancos. Bateu no seu coração: é o meu filho. Estava tudo escuro. Ela desceu do carro e, à medida que ela chegava junto àquele banco, ela constatava: é ele, é ele. Ele estava dormindo. E ela, com todo carinho materno, passando a mão na cabeça, disse: filho, vamos para casa. Você está aí nesse estado, eu vim para lhe levar. Ele, revoltado, deu um pulo, disse: mãe, me deixe. Eu não quero mais, desista de mim. Ela chegou, ele deitou-se de novo, ela se ajoelhou e bem pertinho do ouvido dele disse: filho, eu não desisto de você, como Jesus não desistiu de mim. Quando ela falou isso, aquele filho ficou admirado. Mamãe dizendo que não desistiram dela? Ele se levantou e disse: mãe, me leve para casa. E por favor, me interne. Busque
ajuda para a minha libertação. Ele voltou, tomou banho, dormiu. De manhã cedinho, aquele casal foi com aquele filho para um desafio jovem. E esse filho hoje, já com 28 anos, 3 anos depois, tem sido uma bênção na vida da família, na vida do reino de Deus, na vida da igreja de Deus. Meus irmãos, não há oração perdida. Espera, posicione-se, vá para o seu cantinho de oração, vá diariamente para o seu aposento de oração, derrame suas entranhas de clamores diante de Deus por uma causa que você tem, talvez aquele desejo mais profundo, está lá no fundo do seu coração, ninguém sabe, mas derrame suas lágrimas, derrame as suas entranhas diante de Deus nesse local. Espere, mas enquanto espere, leia como Abacuque lia naquela tabuleta, o justo viverá pela sua fé. E ele viu um grande avivamento, o retorno do povo de Deus para Judá, a reconstrução dos muros. Ele viu o templo novamente restaurado. É preciso escutar. Abacuque não só tomou posição, não só aguardou, mas ele disse, eu quero ver o que o Senhor me dirá. E que resposta terei à minha queixa? Meus irmãos, escutar é importante para ver o que Deus, o Senhor, me dirá. Abacuque esperava, mas ele escutava. A oração não é apenas falar. A oração é escutar também. Como diz o salmista, no Salmo 46, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Nenhuma ansiedade deve ser maior do que a sua fé, do que a sua confiança. Então não basta esperar, é preciso escutar. Irmãos, muitas vezes pensamos que a meditação é um exercício do Oriente, oriental, por causa da yoga, por causa de atitudes e posições esotéricas, mas antes mesmo de todas essas novidades religiosas, a palavra de Deus já dizia, medite, lá em Josué, lá na época de Moisés, medite na palavra, dia e noite. Então, como é importante aquele cantinho de oração, com uma cadeira, você fala e escuta. Não é com os ouvidos físicos, mas é com os ouvidos da alma. Pode estar certo que o Espírito Santo, ele responde, ele fala aos recônditos do nosso coração. O Espírito Santo fala à alma, o Espírito Santo fala ao Espírito. Muitas vezes, nossa oração pode ser apenas ouvir. Muitas vezes a oração é a lágrima de uma mãe, de um casal,
de um marido cuja esposa está internada, de um filho que perdeu o pai, a mãe. Quantas vezes a lágrima é a nossa oração, e o fechar dos olhos, e o estar atento à voz de Deus, é a maneira como o Senhor fala ao nosso espírito. E finalmente, é preciso confiar. É preciso confiar na bondade de Deus. A fé não exige o que queremos. Ela confia na bondade de Deus. Apesar das tragédias da vida, Deus pode até negar os nossos pedidos, mas nunca vai decepcionar a nossa confiança. Abacuque estava pronto a perder tudo, menos a fé no Senhor. É por isso que ele mesmo conclui no capítulo 3, versículo 17 a 19. Mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo que, ainda assim. Então, aquele que toma posição, aquele que espera a resposta à sua oração, escutando o que o Espírito Santo fala, ele se fortalece na confiança da bondade de Deus, como Abacuque o fez. E Abacuque viu o avivamento espiritual acontecer em sua nação. Perguntaram, foi Eliseu está lá no Velho Testamento, em Crônicas, ele perguntou, onde está o Deus de Elias? Eu acho que hoje, meus irmãos, nós devemos mudar essa pergunta. Não é mais onde está o Deus de Elias, mas onde estão os Elias de Deus? Praz aos céus essa jornada de oração seja o caminho para vermos muitos Elias de Deus clamando ao Senhor e, como Abacuque, verem acontecer aquilo que vocês têm clamado. Praz aos céus as orações e o jejum do povo de Deus a favor dessa nação. Possamos ainda em nossos dias ver o Senhor mudando, abençoando esse Brasil querido, essa nação preciosa, tão amada de Deus, que é a única nação do mundo onde o Cruzeiro do Sul está sobrepondo. Queira Deus abençoar essa nação brasileira, fazendo dela maior ainda do que tem sido. Os recursos humanos dentro das nossas universidades, dentro dos laboratórios, dentro dos centros econômicos, dentro dos lares, das famílias. Os recursos humanos desta pátria, os recursos minerais, os recursos naturais. Que nação linda,
que topografia diversa, país continental enorme que essa nação. Veja em nossos dias aquilo que Abacuque, Sofonias, Naum e o próprio povo de Deus viu em seus dias, em sua nação. Eu quero terminar dizendo uma história verdadeira. No interior dos Estados Unidos, um fazendeiro, de madrugada, estava ordenhando a sua vaca. E, descuidadamente, a vaca deu um coice na lamparina, e aquela lamparina a querosene caiu, e o fogo começou a se alastrar. De manhã, aquele fazendeiro, olhando toda a sua terra, estava queimada. O fogo destruiu a fazenda, as casas, as árvores, o curral. E ele, olhando aquela fazenda, disse: Deus, se uma vaca, dando coice numa lamparina, é capaz de incendiar tantos hectares, o que dirá um homem incendiado pelo Espírito Santo teu pode fazer neste mundo? E ele completou essa declaração dizendo: Senhor, eu sou este homem. E naquele momento, de joelhos, ele entregou-se ao Senhor, à disposição da obra do Espírito Santo de Deus. E diz a história que ocorreu a partir daquela declaração um enorme avivamento espiritual naquela grande nação. Ao sairmos deste templo, irmãos, depois de um dia tão abençoado, depois de um final de semana tão abençoado como este, não vamos conciliar o sono desta noite sem dizer a Deus o que aquele fazendeiro disse: Senhor, queima a minha vida, faze da minha vida uma fagulha para um enorme avivamento espiritual em nossa nação, a partir desse tempo eletivo, a partir desse tempo quando se busca nova dimensão de vida nacional. Seja Deus glorificado na vida e na obra de cada um de nós. Vamos orar, queridos. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra é viva e eficaz. Ela é penetrante. Ela, como Isaías diz, não volta para ti vazia. Nós queremos te agradecer, Pai, pelas lições práticas que Abacuque nos trouxe nesta noite, acerca deste exercício de sobrevivência espiritual, a oração. Ajuda-me, a mim, a minha família, ajuda cada servo teu, cada filho querido teu neste santuário, a partir desses obreiros amados teus, a buscarmos uma nova dimensão de vida e de êxito espiritual, pela oração que fala, que escuta, a oração que confia, a oração que crê na tua bondade. Nós queremos, Senhor, deixar-te ser Deus em nossos caminhos. E sabemos que o nosso calendário, o nosso cronômetro, o nosso tempo,
o nosso pensamento, muitas vezes não são os mesmos que tu tens. Por isso, Senhor, na tua ocasião oportuna, responde às orações que cada um temos feito diante do teu trono. Em nome de Jesus. Amém.